Ele não desiste. Ah, Ele é um Deus Pai. Ele não desiste. Ele é o Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra. Não importa quem você é. Estabeleceu todos os fundamentos. Não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes? Tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Jamais, jamais. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de Ele se importa. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ah, Senhor. Ele se importa com você. Já mostrou o teu Ele amor. compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Já declarou toda a tua Ele se verdade. importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Há uma Ele não multidão, desiste. Senhor. Há uma multidão esperando a tua igreja, Senhor. A tua igreja se Ele tornar não sal. desiste. Esperando a tua igreja exercer a autoridade no nome do Senhor, a qual o Senhor deu a ela, Pai. Há uma multidão, Senhor. Há uma multidão esperando, Senhor. Esperando o teu povo, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, coloca de pé os remanescentes, Senhor. Visita agora, Senhor, aqueles que estão, Senhor, clamando pela tua presença. Renova a força deles, coloque eles de pé. Levanta o teu exército, Senhor. Levanta o teu exército, Senhor. Sopra o teu sopro do teu Santo Espírito. Sopra, Senhor, o vento do teu Santo Espírito. Fortalece os pés dos cansados, Senhor. Dê ânimo novo, renovo, Senhor, renovo, porque há uma multidão, Senhor, há uma multidão esperando a tua igreja, Senhor. A tua igreja declarar, a tua igreja profetizar, a tua igreja curar, a tua igreja sarar, a tua igreja libertar, Senhor. Há uma multidão, Pai, porque o campo já está pronto para a colheita, Senhor. Então nos acorda, nos desperta, levanta-nos desse sono para a honra e glória do teu santo nome. Oh! Ele não desiste. Não importa pra onde você Ele não foi, desiste. se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigado, Senhor. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Shalom! Boa noite! Tudo bem com vocês?
Aleluia, glória a Deus. Ele não desiste, amém? Eu vou falar algo para nós. Não se assuste não com o que o pastor vai falar, enquanto você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 18. Perdão, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Igreja, nós temos que entender algumas coisas, compreendê-las segundo a palavra. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele ficou guardando e protegendo a terra, dando vapor à terra, cuidando de tudo a respeito da terra. E depois Ele deu ao homem, a humanidade que Ele criou, como a imagem e semelhança dEle. Mas a humanidade que Ele criou, a imagem e semelhança dEle, infelizmente, o que ela fez? Contaminou aquilo que Deus havia construído pelas próprias mãos, pela própria boca, pela própria palavra que saiu da boca dele. Então a palavra que sai da boca de Deus, ela é pura, ela é santa. Mas infelizmente a humanidade contaminou a terra. Deus interviu. Mas a humanidade continuou contaminando. Veio o dilúvio, mas passou o dilúvio e a humanidade continuou contaminando. Ou seja, para resumir tudo o que eu estou dizendo, o Pai entregou o Filho e a humanidade continua contaminando. Então Deus não vai intervir mais. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Todas essas situações que têm acontecido no mundo, de tragédia, de morte, de homicídio, de tudo quanto é tipo de situação, prostituição, maledicência, ou seja, pecado mesmo, iniquidade, só tende a piorar. Situações adversas, tempestades, furacões, terremotos, destruição, isso só tende a piorar justamente porque por causa do pecado da humanidade. A humanidade peca todos os dias, a humanidade contamina a terra todos os dias. Quando os cananitas, os jebuseus, os heveus, quando essa nação foi expulsa da terra, justamente elas foram expulsas porque contaminaram a terra, com seus atos, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, com a sua conduta, com a tua direção, com a tua vontade, com a necessidade da carne, com a prostituição. Então tudo isso aconteceu. Deus não vai intervir não, só vai vir uma intervenção agora, e a última, quando Jesus Cristo voltar. Aqueles que estiverem nele, amém. Aqueles que não estiverem, experimentarão um fogo eterno, como diz a Escritura. Está escrito, Deus não vai intervir mais em nada não, a tendência é piorar, porque a humanidade a cada dia peca mais, deseja mais a carne, mais a ambição, mais a vontade própria, pensando em si, querendo só para si, desejando si, olha para o espelho e se deseja, olha para o espelho e se deseja, acha que a verdade está nela, a razão é dela, a vida lhe pertence, está esquecendo que um dia haverá um juízo para todos. Todo aquele que um dia nasceu nessa terra, se apresentará diante do juiz, e esse juiz hoje é nosso Senhor, nosso advogado, intercede por nós, quer nos limpar, quer nos purificar, quer nos arrancar da vontade do mundo, quer nos libertar daquilo que está nos levando para o inferno. Mas quando Ele vir, Ele será juiz, e aí as coisas mudam. E aí, como Ele conhece toda a nossa vida, Ele vai nos julgar. Como Ele conhece todos os nossos pensamentos, Ele vai nos julgar.
como Ele conhece todas as nossas atitudes, seja elas escondidas ou não, Ele vai nos julgar. Ele sabe o que a gente faz lá, ó, escondidinho, debaixo do cobertor da nossa cama, lá no íntimo, onde a gente pensa que ninguém está nos analisando, ninguém está vendo os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos gestos. Tem um que os olhos dele estão em toda parte. Em toda parte. Você tem liberdade para fazer o que quiser da tua vida, mas entenda que essa liberdade que o Senhor nos deu, um dia ela será julgada. Eu posso tomar todo e qualquer tipo de decisão, mas um dia as minhas decisões serão julgadas. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. É eu que escolho o que eu quero construir na minha vida. Mas o próprio apóstolo Paulo, nesta passagem bíblica, diz: porém, será provado pelo fogo. Tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, será um dia provado pelo fogo. Entenda isso. Será um dia provado pelo fogo. E o único material que eu até hoje vi, que é provado pelo fogo e não é destruído, é metal precioso, é ouro, é prata, madeira, feno. O resto, o fogo consome. Então, Paulo estava dizendo da qualidade de vida que nós temos em Cristo Jesus. Qual é a qualidade de vida que eu e você temos? Em Cristo Jesus. Ponto final. É isso que vai nos orientar para a vida eterna. E interessante é que a gente não desperta e não compreende que desde o dia que eu saí do ventre da minha mãe, eu já me tornei eterno. Eu sou passageiro nessa terra. Entendeu? 70, 80 anos, depois acabou. Uns chegam a 90, outros chegam a 100. Depois esse pó volta para a terra. Por que você acha que quando alguém morre, o dia que eu morrer eu vou ser o quê? Ou enterrado ou cremado. Eu estou voltando para onde? Para a minha origem, para o pó. Mas a minha alma, ela é eterna. O dia que você saiu do ventre da tua mãe, a tua alma se tornou eterna. E só tem dois caminhos para a nossa alma: ou vida eterna com Cristo Jesus, com Deus Pai, nos céus, aonde não tem dor, aonde não tem sofrimento, aonde não tem tristeza, aonde não tem mágoa, aonde todos foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ou o inferno, aonde existe dor, ranger de dentes, ódio, mágoa, ira, cólera e todo tipo de mal. E todo tipo de mal. Então vamos para a Escritura Sagrada. Então Deus não vai intervir mais. O que Deus tinha que fazer já fez. E tudo o que está acontecendo na humanidade, tudo o que está acontecendo no dia a dia, é o pecado nosso mesmo, é o pecado da própria humanidade que tem feito tudo isso. Estão deformando, porque o pecado deforma aquilo que Deus criou. Estão deformando aquilo que Deus criou e confiou na humanidade. Deus confia tanto em nós que tudo que Ele tinha, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, Ele nos entregou. Então, igreja, Deus não intervém mais. Pode ter certeza disso. O último ato do Criador é a volta do Filho. E Ele virá para julgar. Agora é tempo de nós nos arrependermos. Agora é tempo de nós entregarmos a nossa vida. Agora é tempo de nós abandonarmos aquilo que nos impede de ter vida eterna. Agora é tempo de nós nos convertermos, pegar o nosso coração que é duro, de pedra, e pedir para Ele colocar em nós um coração de carne, que tem a palavra dEle, vai obedecê-la e amá-la. Então o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13, diz o seguinte: e agora eu vou para a sua presença,
Eu lhes disse essas coisas enquanto estava com eles no mundo, para que ficassem transbordando da minha alegria. Versículo 14 diz o seguinte: eu lhes transmiti a sua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também o quê? Não sou. Não estou pedindo que o Senhor os tire da onde? Do mundo, mas que o Senhor os proteja, ou seja, os guarde, ou seja, os livre do maligno, ou seja, de Satanás. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Que o Senhor faça todos puros e o que? Santos. Todos o que, igreja? Puros e santos. Puros e santos, ensinando-lhes a verdade. A sua palavra é o que? A verdade. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou enviando-os aonde? Ao mundo. Eu me santifico em favor deles, para que também eles sejam o quê? Santificados pela verdade. Igreja, que o Espírito Santo nos console. Quando essa palavra veio ao meu coração, ao meu íntimo, ao meu espírito, ficou muito nítido para mim. Jesus Cristo foi muito claro em dizer: ninguém vai ser tirado do mundo. Jesus Cristo falou isso: Deus, não tire eles do mundo quando eles te aceitarem, mas livre eles, liberte eles de quem? Do maligno. Guarde eles de quem? Do maligno, de Satanás. E a palavra é muito clara no final dela, do final do versículo 19, Jesus Cristo diz que Ele se santificou, nos deu e anunciou a todos que querem ouvir Ele, a verdade. E Ele fala algo muito importante para mim e para você: eu estou enviando eles ao mundo, como o Senhor me enviou ao mundo. E aí eu me remeto ao Evangelho de Marcos, onde Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o quê? Pregai o Evangelho, falai do Evangelho, anunciai o Evangelho. Para quê? Para que aquele que crê e for batizado, será o quê? Salvo. Então, quando esses versículos caíram no meu coração, visitaram o meu íntimo, alimentaram o meu espírito, veio algo muito claro: tentações todos os dias terão, porque o mundo oferece. Eu caio se eu quiser, eu aceito se eu desejar, porque o próprio Jesus Cristo disse que o próprio Deus nos livraria dessas ações satânicas, do maligno. Está escrito, igreja. E o próprio Jesus Cristo, nesse texto bíblico, diz que só a palavra dele, a verdade do Senhor, pode nos santificar e nos purificar. Então, igreja, aquele que aceita Jesus Cristo, ele não é tirado do mundo, mas o Senhor já orou falando: Pai, livre-os, liberte-os, guarde-os do maligno, de Satanás. E sabe que no Evangelho de Mateus, há a parábola do jovem rico, do homem de posse. E aquele homem, ele guardava as palavras, guardava os mandamentos, honrava pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Ele honrava pai e mãe, ele era
fiel na casa de Deus. Ele devolvia, ele entregava os mantimentos da casa de Deus. Ele não roubava, ele não mentia, ele guardava os mandamentos do Senhor. Ele guardava. Mas a palavra diz que quando ele foi ter com Jesus Cristo, Jesus disse que faltava algo para ele ser perfeito. E Jesus disse: vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Vende tudo que tem, dê aos pobres, para que você tenha um galardão no céu, e siga-me. Na verdade, aquele homem, o coração dele só queria algo: posição no céu. Ele fazia tudo aquilo para, infelizmente, alcançar algo, mas o coração dele estava totalmente voltado ao mundo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Ele vivia o evangelho, a palavra do Senhor, ele vivia os mandamentos do Senhor, mas o coração dele, a vida dele ainda estava no mundo. E por isso que toda a atitude dele, e por isso que todos os gestos dele não trazia perfeição para a vida dele. Sabe por quê? Porque ele estava preso ao mundo, e a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então o que ele fazia para Deus era por ambição própria, por interesse próprio, para ter um galardão próprio, para ter uma posição própria, para ser honrado diante dos homens, para ser exaltado diante dos homens, mas não para ter uma vida eterna. Ou seja, livre-os do maligno. Igreja, Jesus Cristo, quando foi tentado no deserto, foi isso que aconteceu com ele. Foi livrado do maligno, porque ele não estava nesse mundo. Como assim? Ele habitava neste mundo, ele vivia neste mundo, só que ele não era deste mundo. Entenda isso. O Senhor quer que a gente esteja nesse mundo, habite neste mundo, mas não tenha nada deste mundo. Não tenha nada deste mundo. Tudo aquilo que o mundo tem oferecido é contrário à vida eterna com Deus. O mundo oferece ego. O mundo oferece posição. Foi isso que fez o diabo cair. Foi isso que fez o Lúcifer ser arrancado dos céus e lançado no inferno. Foi isso que fez ele ser aprisionado. Foi isso que fez ele ser condenado eternamente ao inferno. Porque ele queria posição. Porque ele queria honra. Porque ele desejava se alimentar do teu ego e dos teus interesses. O mundo, por si só, nos condena. O mundo é inimigo de Jesus Cristo. E aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. A própria palavra fala sobre isso. Quem é amigo deste mundo é inimigo de Deus. Quem tem uma vida de ódio é inimigo de Deus. Quem tem uma vida de ira é inimigo de Deus. Quem tem uma vida de prostituição é inimigo de Deus. Quem tem uma vida de cólera, uma vida de inveja, uma vida de todo quanto é tipo de situações, é inimigo de Deus. Entenda isso. É inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, igreja, Jesus Cristo foi muito claro em dizer: Ele não nos está tirando do mundo. Mas Ele disse para Deus: livre todos aqueles que querem se alimentar da verdade. Todos aqueles que querem se alimentar da palavra. Todos aqueles que aceitarem uma vida voltada para a palavra. Livre eles do maligno. O diabo, ele não brinca. A palavra diz que ele mata, ele rouba e ele destrói.
O inimigo, ele é tão astuto, como diz a palavra, que ele oferece um dia de alegria para a pessoa e eternamente no inferno. Tem pessoas que têm alegria durante um ano e passa 20, 30 anos oprimido, maltratado, aprisionado em certas situações. É assim que o diabo faz. Entenda isso. Então a palavra é a única que pode nos santificar e nos purificar. Olha o que Jesus Cristo disse lá no versículo 6 desse mesmo capítulo 17. Eu revelei a estes homens que o Senhor tirou do mundo e me deu quem o Senhor é. Realmente, eles sempre foram seus, e eu os recebi, e eles obedeceram a sua palavra. Agora eles sabem que tudo o que eu tenho provém do Senhor, porque eu transmiti a eles as ordens que o Senhor o quê? Me deu. Eles as aceitaram e sabem com plena certeza que eu vim do Senhor, e creram que o Senhor me enviou. Eu peço em favor deles. Meu pedido não é pelo mundo, mas por aquele o quê? Que o Senhor me deu. Que o Senhor o quê? Porque eles são seus. E tudo que eu tenho é o quê? Seu. E tudo que o Senhor tem é o quê? Meu. E eu tenho sido o quê? Glorificado por meio de quem? Deles. Versículo 11. Agora eu estou saindo do mundo e deixando todos aqui, e eu vou para a sua presença. Pai Santo, guarde-os com o seu nome, o nome que o Senhor deu a mim, para que tal como nós, eles sejam o quê? Glória a Deus. Igreja, quem está no mundo não tem essa aliança. Não se iluda, não se engane, não sou eu que estou falando. Jesus Cristo mesmo diz: meu pedido não é pelo mundo, não haverá mais intervenção divina em favor do mundo, esquece. A tendência é só ir piorando. A tendência é as coisas ficarem cada vez mais graves. A tendência é o homem mau se tornar mais mau. A tendência é a pessoa entregue a todo tipo de desejo carnal se entregar cada vez mais. A tendência é aquele ser humano, a humanidade que vive no ódio, criar mais ódio ainda. Só tem uma maneira disso acabar. Só tem uma maneira disso ser encerrado na vida de uma pessoa, de um ser humano, quando ele aceita Jesus Cristo. Quando ele entende isso. A própria palavra diz que Jesus Cristo não pediu pelo mundo, igreja. Quem está no mundo não tem aliança com Jesus. Não sou eu que estou dizendo, está escrito. Quanto mais eu desejar o mundo, menos Cristo em mim. Aliás, nenhuma aliança Deus tem comigo. Eu não estou pedindo para o mundo, eu não estou pedindo em favor do mundo, disse Jesus Cristo. Eu estou pedindo em favor daqueles que me aceitaram, daqueles que ouviram a tua palavra, daqueles que querem se tornar um só comigo e contigo, Pai. Eu não estou pedindo, Pai, porque o mundo jaz no maligno, Pai. Eu não estou pedindo pelo mundo, Pai, mas eu estou pedindo e orando, intercedendo e buscando a tua face por aqueles que me querem, Pai. Por aqueles que querem aceitar a tua palavra, Pai. Por aqueles que querem se entregar a ti, Pai. Por aqueles que querem ter uma vida limpa e pura, segundo a tua palavra, obedecendo a tua palavra, vivendo a tua palavra, abandonando o pecado, abandonando a orgia, abandonando a iniquidade, a prostituição,
Não se engane. A palavra não é para quem não veio. A palavra é para mim e para você. Não se engane. O recado não está para quem não está. O recado é para quem aqui está. Se nós não nos livrarmos do mundo, o mundo vai nos consumir. E o mal de tudo isso, sabe o que é? É que o mundo nos leva para o inferno. Eu falei do homem que tinha posse. Ele estava no mundo. Por isso que Jesus Cristo em Mateus disse, para você ser perfeito. Ele estava no mundo. Ele queria que alguém desse lugar de destaque, de honra para ele. Mas ele estava no mundo. E Jesus falou, tem que ser perfeito. Ei, já tem uns 2 ou 3 cultos que eu estou dizendo isso. E aí nós vamos orar. Quando Jesus Cristo desceu às águas e foi batizado, depois que ele subiu das águas, depois do batismo das águas, o que aconteceu com ele? A palavra diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, em forma de uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, o quê? Desceu. Aí eu pergunto para vocês, ele foi beber água de coco? Ele foi viver uma vida normal? Está tudo bem, tudo legal agora, tudo, já fiz o que tinha que fazer, foi isso? Ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus aonde? Ao deserto. E quem estava esperando ele no deserto? O diabo. E as falas do diabo para ele foi muito claro. O mundo me pertence, eu dou a você. Se você só dobrar o joelho e me adorar. Está vendo os reinos do mundo? Eu dou a vocês. E Jesus disse para o diabo, vai-te, Satanás. Porque só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Acabou. Quando eu aceito Jesus Cristo, quando eu desço as águas, quando eu recebo o Espírito Santo, todos os dias, o diabo vai me tentar tirar dessa presença, que me traz a vida eterna. Por isso que ele coloca um monte de coisa na tua vida. Por isso que ele quer distrair o teu coração. Aí ele coloca amigos que nunca foi amigos para te tirar. Aí ele faz abrir uma porta só para te arrebentar. Aí você recebe convite só para ser destruído. Porque o inimigo ele não oferece aquilo que a sua carne, aquilo que a minha carne não deseja. Ele só vai oferecer aquilo que é mel para minha boca. Aquilo que é mel para minha boca, ele vai oferecer. Aquilo que é para destruir a minha vida, ele vai pintar um quadro maravilhoso. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele falou para Jesus transformar a pedra em pão porque estava com fome. E Jesus foi muito claro em dizer, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é disso que Jesus Cristo está falando conosco hoje. Ele está falando, olha, só a palavra que sai da boca de Deus que purifica. Só a palavra que sai da boca de Deus que santifica. Só a palavra que sai da boca de Deus que muda. Só a palavra que sai da boca de Deus que pode me limpar. Então não adianta. Não fica se enganando. Jesus Cristo não quer que a gente se engane. Porque olha, se você acha que aqui está difícil, tenta imaginar um inferno, onde a palavra diz que é ranger de dente, onde a palavra diz que é fogo eterno, onde a palavra diz que os vermes não são consumidos.
Não troque uma vírgula pela tua salvação. Viva a palavra de Deus, deixa ela te limpar, vamos permitir ela nos purificar. Vamos permitir ela nos curar, tratar áreas da nossa vida que nós precisamos. O inimigo não nos quer ver cheio do Espírito Santo. Ele quer anular o nosso batismo. Ele quer fazer da tua vida espiritual uma bagunça. Ele quer que tudo se torne rotina na tua vida. Rotina, mais nada. Que nós sejamos e tenhamos um coração igual daquele homem. Só praticamos e não vivemos. Virou uma rotina, mas não é mais uma verdade. Não brinca. Não brinca, porque a tua vida é eterna, não brinca. A nossa vida é eterna, não vamos brincar com isso. Ele está pronto para te matar. Ele está pronto para nos destruir. Ele está pronto para roubar tudo. Não brinca, por favor. Jesus Cristo não tem nada com o mundo. Não estou querendo trazer caos para a vida de ninguém, não. Mas é a palavra que fala. Ou o texto não foi lido? O que aqui estava escrito? Jesus Cristo tem alguma coisa com o mundo? E se nós estamos nele, ele vai nos livrar do quê? Do mundo? O mundo tem oferecido, igreja. O mundo oferece um monte de coisa. Tudo para nos distrair e nos afastar. Não brinque com o inimigo. Não brinque. Não brinque. Sabe? Não vale a pena. Porque depois que o fôlego de vida foi tirado de mim, nada posso fazer mais. Eu tenho que aproveitar agora. É agora. Não é amanhã. Eu tenho que aproveitar este momento. Com essa palavra que está sendo liberada. Dizendo que Jesus Cristo quer me tirar do mundo. Dizendo que Jesus Cristo quer me livrar do maligno. Dizendo que Jesus Cristo quer arrancar de mim as coisas do mundo. Não me tirar do mundo, me perdoe. Arrancar de mim as coisas do mundo. É isso que a palavra está dizendo para nós. Ele quer nos purificar, nos limpar. Se eu aceitar esta palavra, eu serei limpo agora. Porque esta palavra tem essa autoridade. Foi para isso que ela veio, para mim e para você. Para nos limpar. Com essa autoridade ela foi declarada. A palavra em si tem a sua autoridade. E a autoridade dela hoje é nos livrar do mundo. Do maligno. É nos limpar. E a palavra está dizendo, tem coisas na nossa vida que o mundo tem nos oferecido. Tem nos oferecido. O filho da perdição, Judas Iscariotes, preferiu o mundo. Preferiu vender Jesus. Preferiu ter as 30 moedas na mão. Preferiu beijar a face de Jesus como entrega, como denúncia. Ele preferiu o mundo. Ele desejou o mundo. E por isso que se tornou o filho da perdição. Não adiantou caminhar com Cristo. Não adiantou ouvir a palavra de Cristo. Não adiantou ver os milagres que Cristo fez. Não adiantou Jesus Cristo confiar, passar confiança a Ele e dar um cargo de apóstolo para Ele, um cargo.
um chamado de apóstolo e dar algo para a mão dele. Não adiantou nada disso. Não adiantou ele experimentar as maravilhas. Não adiantou ele caminhar com Cristo Jesus durante o ministério dele nessa terra. Ele já havia escolhido que o mundo era a vida dele. Jesus Cristo aqui não está falando de habitar no mundo. Jesus Cristo está falando de ter uma vida no mundo. De os meus interesses serem conduzidos pelo mundo. Pelo mundo da ambição. Pelo mundo do egoísmo, pelo mundo da natureza carnal. Da prostituição. Da iniquidade. E cada vez mais, aqueles que não querem nada com Cristo, cada vez mais se contaminarão com esse mundo. Aqueles que não querem ser limpos, cada vez mais serão entregues às coisas deste mundo. E o mundo não brinca. O mundo mata porque ele jaz no maligno. Ele destrói porque jaz no maligno. Ele quer ver todo quanto é tipo de destruição. Ele quer deformar aquele que é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Deus. Ele quer deformar. Ele coloca princípios, ele coloca estruturas no coração do ser humano para deformar ele. E ele faz a pessoa prosperar naquilo que ela está querendo e desejando que ele colocou. O diabo conseguiu enganar Adão e Eva. Eles não deixaram de ter a ciência do bem e do mal, mas olha o que a ciência do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal fez com eles. Assassinato dentro da própria família, destruição, dores, angústias do dia. Adão tinha tudo e perdeu tudo. Eva tinha tudo e perdeu tudo. Eles não deixaram de ter o conhecimento do bem e do mal, mas o conhecimento do bem e do mal destruiu a vida deles. Aquilo que o diabo ofereceu para eles, eles receberam. Mas aquilo que foi oferecido pelo diabo, a qual eles receberam, destruíram eles. Eles não morreram, mas teve uma vida destruída. Eles não foram penalizados com a morte, mas foram penalizados e nunca mais poderam ter a visitação de Deus. Deus visitava todos os dias eles, no final da tarde, nunca mais eles puderam ter isso. Eles tinham um jardim só para eles, tudo eles tinham, eles cuidavam de tudo. E agora eles eram dominados. É isso que o diabo faz. Ele até dá o que você quer, mas depois te aprisiona. Depois te destrói. Depois machuca tanto a tua alma que você é capaz de não conseguir mais nem conseguir ter vida própria. Ele pode até te oferecer. Ele pode até fazer você prosperar naquilo que ele lhe deu, o que você pediu um dia. Mas ele já fez isso para te aprisionar e te levar para o inferno. A alegria do inimigo é nunca mais permitir você viver em Cristo Jesus. É, igreja. Quem tem um coração nesse mundo, quem é amigo deste mundo, é inimigo de Deus. Vamos orar.
Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Ele pode até te oferecer, Ele pode até fazer você ter um tempo de alegria, um tempo de felicidade. Mas não esqueça que a morada do diabo é no Hades, no inferno. Não esqueça. A palavra hoje quer nos limpar. Jesus Cristo mesmo disse que Ele não tem nada com o mundo. Prostituição não é de Cristo. Ódio não é de Cristo. Lascívia da carne não é de Cristo. Fornicação não é de Cristo. Inimizade. A palavra diz que o homossexualismo não é de Cristo, o adultério não é de Cristo. Está escrito, igreja. Está escrito. Não sai da minha boca, sai da palavra. A mentira não é de Cristo, está escrito. O ódio não é de Cristo. A inveja, a ambição. A gente não pode fechar os nossos ouvidos, nem tapar os nossos olhos. Ou o contrário, fechar os nossos olhos e tapar os nossos ouvidos para essa verdade. Porque é ela que vai nos julgar. É ela que vai nos julgar. A palavra diz que Deus é amor. Como que pode eu rejeitar o amor e querer a destruição? Como que pode? Como que eu posso desejar muito mais aquilo que me destrói do que aquilo que me ama? Eu e você temos as nossas escolhas. E é justamente as nossas escolhas que nos fará e nos levará para onde iremos. Não esqueça, eu e você temos uma vida eterna. Desde o dia que você saiu do ventre da tua mãe, ou desde o dia que você foi gerado no ventre da tua mãe, você tem uma vida eterna. Eu tenho uma vida eterna. E as minhas escolhas mostrarão para onde eu irei. Não feche os olhos para essa verdade. Abra o teu coração para essa verdade. Jesus não nos tiraria do mundo, mas nele Ele disse: Pai, livre-os do maligno. Deus te dá escape, Deus te protege, Deus nos liberta, Deus nos cura, Deus nos sara, Deus nos liberta. A palavra dele nos purifica. A palavra de Jesus Cristo nos santifica. É só nele, igreja. Ele não pediu nada em favor do mundo. Ele tem aliança com aqueles que querem ter aliança com Ele. O próprio Deus declarou: eu honro os que me honram. Eu tenho misericórdia com aquele que eu quero ter misericórdia. Eu tenho compaixão com aquele que eu quero ter compaixão. O que é que foi falado aqui em Jeremias? O
que é que foi declarado aqui no começo do culto a respeito de Jeremias, a respeito do coração do homem? Paulo diz que nós temos que vencer o mal com o bem. Romanos 12:17 fala sobre isso. Até versículo 21. Que eu e você temos que vencer o mal com o bem. Jeremias 25:7 diz: mas vocês nunca me ouviram, diz o Senhor, mas preferiram provocar a minha ira, adorando suas imagens. Com isso vocês mesmos causaram todo o mal que hoje estão sofrendo. E tem hora que a gente pergunta para Deus por que tanto sofrimento. Ele está dizendo: você mesmo causou isso na tua vida. Por causa da maldade do teu coração, você causou esse sofrimento na tua vida. Vocês não quiseram me ouvir. E hoje a palavra está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo não tem nada com esse mundo, não intercedeu em favor do mundo, não tem nada com esse mundo, porque o mundo jaz no maligno, e aquele que tem um coração neste mundo já está no maligno. Eu não tenho nada com esse mundo, disse Jesus. Eu não peço em favor do mundo, disse Jesus. Eu peço em favor daqueles que ouviram a tua palavra e aceitaram a tua palavra, e creram que eu vim de ti, Pai, e que eu e o Senhor somos um só, Pai. Então, Pai, não tires do mundo, como o Senhor me enviou ao mundo, envie eles também. Mas livre-os do mundo, Pai. Livre-os do maligno, Pai. Livre-os de Satanás, Pai. Proteja-os. Proteja-os. Profundidade das riquezas. Proteja. Sim, sim. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Oh, Deus Todo-Poderoso. Sim, Senhor. Quem sou eu? Tudo é sobre o Senhor, Jesus.